Chegamos às atualizações das magias em D&D. Hoje eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Mudou muita coisa, muita magia adicionada, muita magia modificada, muita coisa se alterou. Só para você ter uma ideia, é o maior capítulo de magias que já teve para D&D. E as mudanças aí são algumas mudanças significativas, tá bom? Então, chegou agora! Rola a iniciativa, então! Acho que a parte de magias dentro do D&D é uma das mais discutidas. Muitas vezes tem discussão se funciona, se não funciona, porque a magia é assim, essa magia é inútil, essa não é. Então tem uma série de coisas aí que a gente acaba tendo que trabalhar. E eles procuraram melhorar tudo isso. E hoje eu vou estar falando, eles incluíram até 30 magias a mais para você ter uma ideia, modificaram um monte de coisa. Vou estar passando aqui um pouco do que eles passaram, porque eles não abriram todo o jogo, lógico. Então, fica ligado, mas agora, num passe de mágica, basta você para ajudar a gente, se inscrever no canal, né? Você se inscreve aqui no Cafofo do Necromante, clica aqui, ó, no Necromante no cantinho aqui, você já ajuda a gente. Compartilha esse vídeo com o pessoal que gosta de usar magia. Tenho certeza que vai ajudar bastante. E se em algum momento você gostar do vídeo, deixa um like, que isso faz com que a gente saiba que se você está gostando do conteúdo ou não. Mas vamos lá para o que modificou. Primeiro de tudo, que nem eu falei, foram incluídos cerca de 30 magias, tá bom? Algumas vieram de suplementos como Guia de Xanatari, Caldeirão de Taxa. Outras foram realmente novas, que eles realmente criaram, tá bom? Quais são os pontos que vocês têm que ver que interessa bastante aqui dentro dessa modificação? Todas as magias foram revistas, então eles procuraram olhar com um carinho um pouquinho mais especial para as magias, ver se realmente ela funcionava. A gente tinha magias que olhava e falava, quando que eu vou usar isso, né? Não tenho porquê. Isso aqui não funciona, vou gastar uma ação só para isso. Né? Sempre ocorreu esse tipo de coisa, tenho certeza que todo mundo que joga com alguma coisa de magia já pensou isso. Outra coisa que eles fizeram, upgrades nas magias. Upgrades de alcance, de dano, de cura, uma série de coisas modificou e eu vou estar passando aqui a todas as informações que eles liberaram para nós aqui no vídeo, tá bom? E não sei se você sabe, mas a gente criou 10 magias novas, né? No Grimório de Crate, que eu vou deixar aqui em cima o card. É um livro bonitão, PDF, tá já adaptado para as regras do D&D quinta edição. Se você curte Tormenta, também tem a versão de Tormenta e tem a versão que tem os dois sistemas, para facilitar a vida de todo mundo, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuando com tudo que eu tenho para falar hoje. Algumas magias sofreram mudanças estéticas, né? A gente tem mais arte saindo, outras foram mais questão de organização para a gente poder achar as magias, aquela coisa de você, essa magia é legal, mas será que está na minha classe? Aí você tinha que voltar lá na lista, lá no início do capítulo, para ver se aquilo lá fazia parte da sua classe ou não, né? Agora não, as magias têm alguns tags que mostram se é feiticeiro, se é do bruxo, se é do clérigo, do paladino e assim por diante. Ela já está ali logo no início, logo de cara. Então, você está consultando as magias, ela já vai mostrar para você se é da sua classe ou não. Outra coisa que mudou foi a parte de concentração. Algumas perderam essa questão de concentração que não fazia sentido, então eles resolveram tirar. Outras que deveriam ter foram colocadas, então teve aí uma mudança geral nessa parte de concentração. E outro ponto importante das magias que mudou é a parte de ritual. O ritual agora está descrito no tempo de execução da magia. Nada mais lógico, afinal, o tempo de execução é que se altera quando você faz um ritual. Então eles já colocaram as duas opções, caso você gaste um tempo ou outro. Além disso, uma outra coisa que eles citaram em relação ao tempo, algumas magias de cura estão recebendo melhorias, tá bom? Né? Finalmente, né? Porque às vezes curava tão pouco que nem valia a pena você gastar uma ação inteira. Então agora eles colocaram como opções, você pode gastar uma ação bônus, por exemplo, e ela vai curar uma certa quantidade, ou se você gastar uma ação completa, ela faz um pouco mais. Então, ou seja, se você escolher por gastar mais tempo, ela é um pouco mais eficaz.
Você não precisa gastar círculos dela superior. Isso vai ter também, acredito, eles não falaram nada sobre isso, mas você pode gastar mais tempo para que ela seja melhor. Além disso, tem uma outra magia que é Prayer of Healing, que se você utilizar ela por 10 minutos, você dá os mesmos benefícios de um descanso curto para o grupo, para a pessoa que você fez, para tudo mais. Então veja que tem uma vantagem você estar utilizando isso. Mas é limitado a uma vez por dia, não vai ficar liberado para toda vez que você quiser fazer, né? Porque senão vai virar bagunça o negócio. Cada 10 minutos eles vão parar para se recuperar, né? Uma ideia que eles trouxeram do caldeirão de taxa foi as invocações, né? Lá foi trabalhado mais essas invocações, e então eles resolveram melhorar isso aí. Então, como que funciona agora? As invocações têm uma família muito maior de magias. O que eu quero dizer com família? Agora você invoca constructo, morto-vivo, dragão, fera e assim por diante. E com isso, o que já possui na magia? A ficha do que você está invocando. Então agora você não precisa ficar procurando lá no livro do monstro, ou o mestre precisa parar tudo para achar aquilo lá. Não, você já tem isso pronto ali na magia. Facilita bastante o acesso. Além disso, o que eu entendi que eles quiseram dizer é que você não invoca bem o monstro, né? Você faz uma invocação meio que energética do monstro, né? Ele pode ter aparência, tudo quase igual, mas não é um monstro verdadeiro. Pelo menos o que eu entendi na tradução quando eu fiz lá, tá bom? Seguindo um pouquinho mais por essa ideia das conjurações e das transmutações, que era uma outra escola também um pouco deficiente. O que ocorre, por exemplo, nas transmutações? O que eles alteraram? Eles especificaram melhor o que você transforma, tudo mais, para deixar mais claro o texto. Só que agora você não ganha um novo pontos de vida como era antes. Então, você se transformou numa águia, ganha mais 10 pontos de vida que ela tem. E aí, conforme você gastava os pontos de vida ali, depois você se transformava de volta. Não. Agora você ganha pontos de vida temporários. Eles só não deixaram claro se você destransforma quando acaba esses pontos de vida temporários. O que eu acredito é que não, que seja muito parecido com o druida, que não deixa de transformar. Você continua tendo os seus pontos de vida, ganha esse a mais e aí você vai gastando e tem ou um tempo da magia, caso a magia tenha algum tempo, ou então você simplesmente se destransformar ou ficar inconsciente e aí você volta à forma normal, tá? Eles também trouxeram magias ligadas a nomes de outros arcanistas, invocadores poderosos, ligados ao círculo dos 8, né? Que é onde você encontra Big, Mordecai, que são algumas magias aí já famosas para quem joga. Agora a gente tem o Yan com a magia Yan's Regal Presence, tá? É uma das magias, eles não explicaram o que essa magia faz, eu não conheço, ou pelo menos não reconheci pela tradução. E também Jars Storm Radiance. Imagino que seja de dano radiante e uma tempestade desse tipo, tá bom? O interessante da Jars, né? Ela é uma bruxa, na verdade, uma bruxa com patrono celestial e faz parte desse círculo de magos, né? Então ela se destaca bastante por não ser uma maga, mas ser muito reconhecida mesmo sendo uma bruxa, tá bom? O caldeirão borbulhante de Tasha, né, que surgiu no livro de Tasha, agora ele aparece no livro principal. Então eles trouxeram muitas coisas do suplemento, tanto de Xanatar quanto de Tasha, para o livro principal. E em níveis mais altos, o caldeirão, por exemplo, consegue até mesmo fornecer poções mágicas, você consegue tirar dela de dentro. Então teve um upgrade de quando você solta ela de níveis mais altos. Então vamos ver o que eles trouxeram aí para ver de interesse, se a magia vai melhorando ou coisas desse tipo, tá? Então, como eu falei, uma preocupação deles com as magias de nível baixo foi torná-las úteis e verificar se elas não estavam sem função e esclarecer um pouco mais os textos dela. As de níveis altos, garantir que ela realmente entregue algo de nível alto, né? Para você não olhar aquela magia de círculo alto e falar, nossa, ela só faz isso? Exatamente o que eles procuraram corrigir. E outra coisa, esclarecer mais os textos das magias altas. Era uma coisa que eu particularmente sentia falta, né? Quando você vai olhar as de círculo mais alto, que são mais poderosas, às vezes o texto
você não entendia, você entendia o que ele fazia, mas não ficava muito claro, né? Enquanto isso, magias de círculo mais baixo estavam super descritas, que você batia o olho e já sabia o que fazia. Então, acho que essa foi a grande sacada deles nessa parte. Então, por exemplo, uma coisa que eles usaram de exemplo, desejo, que é uma magia extremamente aberta e que dava muita margem para discussão. Não que ela perdeu o poder ou recebeu debuff, nem nada disso, tá? Ela tem ainda o poder dela, mas eles procuraram especificar algumas coisas de como funciona ela em níveis mais altos. E um exemplo que eles usaram é caso você tente usar o desejo contra a Lady of Pain, né? Que vem aí da cidade Sibyl City, né? Então eles procuraram falar o que acontece. Eles não revelaram no vídeo, logicamente, mas o que eles colocaram é que eles colocaram alguns easter eggs aí no meio dessas magias, algumas coisas ligadas aí a personagens, para poder ter um gostinho a mais. Afinal, esse é um capítulo que os jogadores mais voltam para olhar. Afinal, você tem que olhar a magia mais uma vez, você acaba não decorando tudo que as magias fazem. Outros dois pontos interessantes. O primeiro, eles falaram que algumas magias você vai olhar e como jogador, talvez você não veja utilidade nela. Vai ser muito raro ou muito específico o momento que você vai estar utilizando. Mas o que ocorre? Essas magias acabam sendo muito mais utilizadas pelos mestres, tá? Para colocar determinadas dificuldades, para usar como mensagens muitas vezes. Então vai ter alguns momentos que você, como jogador, vai olhar e vai falar: nossa, essa magia eu não vou usar quase nunca, mas o mestre vai poder usar mais. Um exemplo que eles usaram é Guards and Wards, né? Então seria um local para proteção, aumentar proteção, dificultar a entrada, por exemplo, num castelo ou numa dungeon. Essa magia pode ser bem útil para os arcanistas do mestre, mas para o jogador talvez não seja muito utilizado. E os upgrades nas magias. Então, eles deram dois exemplos aqui, né? Por exemplo, Orbe Cromática, que você já pode escolher o tipo do dano. Agora ela pode quicar. Como assim quicar, Ale? Ela pode quicar de um alvo para o outro. Então você vai poder dar dano em mais de um alvo, por exemplo. E o outro é o Nuvem de Adagas. Eu até já falei sobre ele, essa magia específica. Vou deixar lá no final um cardzinho para você conferir. Agora você pode movimentar a Nuvem de Adagas, porque antes era um problema. Você invocava, dava o dano, o monstro se retirava de lá, pronto, acabou. A magia ia ficar lá funcionando e não ia adiantar muita coisa. Agora não, você pode perseguir os seus adversários com a Nuvem de Adaga. E além disso, o que eles procuraram fazer muito é colocar muitas artes que descrevam as magias, que mostrem as magias em funcionamento. Normalmente até mais de uma. Tem, por exemplo, uma das artes que eles mostraram, que tem a armadura de Agates junto com os braços de Hagar, né, dos bruxos principalmente. As duas magias juntas enfrentando em combate. Outra hora tem, se eu não me engano, usando a armadura de mago e mísseis mágicos, se eu não me engano, ele está utilizando naquele momento. Então você consegue ver a armadura de mago, que é uma das artes que praticamente nunca apareceu. Mísseis mágicos aí, dardos místicos já apareceram várias vezes. Então eles procuraram fazer várias artes das magias aí para poder dar aquele gostinho a mais. Mas vamos lá, pessoal, põe aí nos comentários o que você achou das melhorias, o que você está esperando dessa nova leva aí de magias do D&D. Se você está animado, se você não está, põe aí nos comentários, vamos bater aquele papo legal aí, trocar uma ideia, ver o que cada um está pensando, tá bom? E se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, agora é a hora, aqui ó, o Necromante aqui no centro da tela. Vai lá, se inscreve, dá uma força aqui pra gente, aciona o sininho, estamos trazendo conteúdo de RPG para sua mesa. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!